Um dos maiores bancos do mundo que ignorou e criticou o Bitcoin ao longo de anos, agora oficialmente indica que seus clientes aloquem 4% do seu portfólio nesse criptoativo, no mesmo Bitcoin. Então, no vídeo de hoje a gente fala sobre isso, entre outros grandes que também estão de olho no seu BTC. Logo após a vinheta eu te encontro rapidinho. Seja muito bem-vindo à Liga Cripto, meu nome é Mário, caso você não me conheça, você está no principal canal de criptoativos do Brasil, onde você encontra não só ação de preço diariamente, mas também as principais notícias em torno desse mercado. E claro, sem mais delongas, vamos falar do que interessa. Então, no dia de ontem, na Las Vegas Bitcoin Conference, uma representante do Morgan Stanley disse abertamente que esse banco, gestor de 10 trilhões, né, de ativos totais sob sua custódia, está recomendando que seus clientes coloquem 4% em Bitcoin. Então a gente está falando de 4% de 10 trilhões, podemos dizer que é algo em torno de 400 bilhões de dólares que podem adentrar o mercado do Bitcoin. Então, importante a gente destacar aqui que não é o banco comprando diretamente, mas é sim o banco indicando, recomendando essa ação para os seus clientes. 400 bilhões de dólares, mal comparando, só para a gente ter uma noção, é quase que o dobro do mercado do Ethereum hoje. É um pouco menos, na verdade, né? Se a gente falasse de 500 bilhões, daria muito mais próximo ali do dobro do mercado do Ethereum. Mas só para fins de exercício, tá, família? Só para a gente ter uma ideia, se esses 400 bilhões de fato entrassem no Bitcoin de uma vez só, a gente está falando de provavelmente um choque de oferta. Então, não basta simplesmente a gente adicionar 400 bilhões na capitalização de mercado atual do Bitcoin. Você tem que entender que muito provavelmente a gente não vai ter ofertas para todos os níveis de preço do Bitcoin, o que naturalmente faz com que o preço pule de patamar, às vezes muito rapidamente. Então, como exercício simples, a gente poderia ter o Bitcoin flutuando entre 96 a 110 mil dólares somente com essa ação de 4%. Mas, família, colocando o nosso pé no chão, eu sei que é legal a gente sonhar alto, a questão é que, botando ali um pouco de água nesse chope, a verdade é que parte desse capital já pode estar alocado em portfólios. Outra parte, ao invés de adentrar diretamente o mercado, pode seguir o caminho de ETF spot de Bitcoin, que inclusive o próprio Morgan Stanley já lançou o seu recentemente. Então, o tempo de adoção desse tipo de ação, ele costuma ser lento, mas ao mesmo tempo a gente tem um efeito psicológico muito grande quando a gente pensa em mercados tradicionais, estruturas mais tradicionais. Porque quando o cliente hoje pergunta, será que eu posso alocar uma parte do meu tesouro em Bitcoin? Hoje o assessor ele tem cobertura, digamos assim, jurídica e do próprio banco para dizer que sim. Então, família, eu te digo que se você hoje está posicionado em Bitcoin, assim como eu que tenho uma posição de longo prazo, é quase que uma confirmação da nossa tese. E se você está de fora desse mercado, se você não possui nada de Bitcoin só porque é bear market, talvez seja a hora de você reavaliar isso urgentemente. Porque, família, independente do que venha a seguir no curtíssimo prazo, o que está se construindo no longo prazo é inegável. Agora a gente tem o CEO da maior exchange japonesa falando ao vivo na Bloomberg que o Japão irá lançar Bitcoin e ETFs de cripto ainda esse ano. Me parece muito claro que institucionalmente e até em termos de países, nação-estado, tudo está sendo preparado para o próximo patamar de corrida de alta. Tudo que a gente viu até agora foi algo que girou muito em torno do mercado em si, de quem fez parte desse mercado desde o início e, é claro, alguns entrantes já tradicionais nesse último ciclo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é nem perto do que a gente está para ver para o próximo ciclo de alta. Nós temos também, além do Japão,
aqui desconsiderem, tá? Não é o quarto país mais rico do mundo, mas se a gente fala de renda per capita, Luxemburgo é o país mais rico do mundo. E dessa vez, família, não foi uma recomendação de investimento. Luxemburgo alocou 1% do seu fundo soberano em Bitcoin. Não é um investidor retail, varejo, não é um fundo, é simplesmente um governo botando riqueza nacional em Bitcoin, com a Noruega assistindo, Singapura assistindo e todos os outros fundos de investimentos soberanos do planeta assistindo. Como eu disse, por mais que o varejo não tenha ainda abraçado toda essa movimentação de alta futura, obviamente, investidores estão muito mais cautelosos nesse momento, mas a estruturação, todo o entorno para que esses investidores futuramente possam alocar os seus portfólios novamente, está sendo construído. O gigante PayPal oficiou simplesmente cripto como a sua prioridade número 1. A gente está falando de uma empresa com 450 milhões de usuários distribuídos pelo mundo. E família, por mais que o varejo ainda não esteja com essa cabeça, né, virada para alta, naturalmente a gente tem muitas dúvidas para o curto prazo. Eu destaquei isso umas 2 vezes ao longo do vídeo. Veja que essa semana a gente só teve outflow de ETFs, resultantes, né, do dia. Então, 263 milhões saindo, 89 milhões saindo, 137 milhões saíram ontem. E fica aquele medo, principalmente também com uma recorrência que a gente tem no mercado. O Bruno falou nisso no nosso vídeo de membros que saiu ontem, e a gente vê uma repetição de um padrão perigoso. Todas as vezes que a gente tem a mudança da cadeira mais importante do Fed, a gente costuma colher também grandes recuos no mercado. Então, foi assim com Janet Yellen, Jerome Powell 2 vezes, e agora com Kevin Warsh a gente vai ter que esperar para ver. Como eu disse no meu último vídeo, o ano ele não é muito animador, mas tudo que está acontecendo no entorno e nos bastidores desse mercado me animam bastante para, principalmente, se o Bitcoin cair mais uma vez, se o Bitcoin apresentar o que a gente espera como uma grande oportunidade, ou a melhor oportunidade dos últimos tempos. O que a gente viu nesses ciclos passados, nesses momentos anteriores de bear market, é completamente diferente do que a gente está vendo hoje. Então, você tem que aproveitar essa oportunidade se o mercado te presentear com uma grande queda agora. Porque no passado, família, o que tem de diferente aqui? Talvez as correções não sejam tão fortes, talvez a extensão do bear market não seja tão grande, mas principalmente o mais importante é o que tem por trás desse gráfico. Aqui, em todos os outros ciclos de baixa, quando o cripto desabava, era piada. Quando o cripto desabava, era o estouro da bolha. Hoje, você não tem mais esse problema. Hoje você não tem mais esse risco e aquele sentimento de o último a sair que apaga a luz. A questão é, quem sair dessa vez, aí sim está indo para um quarto escuro, porque cripto tem tudo para reacender. É muito mais claro hoje que cripto reacenderá esses mercados em termos de liquidez e também em termos de evolução, te trazendo muito mais certeza numa tomada de decisão, num caso de queda agora, do que a gente tinha, né, no passado, dos aventureiros no passado. Eu era um deles, Liga Cripto já estava aqui desde 2021, pelo menos. Então, família, só para a gente encerrar esse vídeo, não fique cego pelo preço, fique atento no longo prazo e, principalmente, em tudo que está acontecendo enquanto o preço ainda não subiu. Valeu, família, vou me despedindo de vocês e um último lembrete, faltam quase 8 horas, vamos dizer 8 horas para o encerramento da nossa promoção que te dá até $60 de cashback de graça. Basta você ou depositar $100 dentro da plataforma da Bybit para recolher $30 de recompensa, ou depositando $200 e aguardando 14 dias após o término da promoção com esse saldo lá dentro, você ganha de cashback, de bônus, $60. Então, se não aproveitou, aproveite, ainda dá tempo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like. Valeu, família. Fui!